Bom, boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês, agradecer a presença de todos aqui, as autoridades presentes, aos amigos, amigas, aos alunos, à família. Esse aqui é uma vitória de vida. O livro ele vem da dissertação de mestrado que eu escrevi para a Universidade Federal de Goiás, e a partir da Lei Aldir Blanc, aqui da prefeitura, do município, eu consegui as tiragens do livro A Usina Não Morreu, Trabalho, História Oral e Patrimônio na Usina Paredão. Esse livro ele compõe uma coleção sobre patrimônios da editora Letramento, em que o meu orientador, Youssef Campos, faz parte e coordena. E ele me convidou, quando eu comentei com ele que estava procurando uma editora para lançar o livro, que estava com o dinheiro, o financiamento da Lei Aldir Blanc, e ele me convidou a compor essa coleção de livros que ele coordena. Então esse aqui é o resultado, por isso da capa nesse estilo. As capas elas mudam a partir das cores. Eu escolhi a cor vermelha para combinar com o time da usina, que era vermelho e branco, não é mesmo? Então a minha proposta para hoje é fazer uma apresentação sobre o que foi a pesquisa, sobre como que foi escrever um trabalho historiográfico sobre uma usina de cana-de-açúcar, que na verdade não escrevi sobre a usina em si, mas escrevi sobre a história social do trabalho da usina Paredão. Como que o trabalho foi se transformando, foi conformado e se transformando ao longo do tempo. Quando a gente entra numa faculdade de ciências humanas, a gente aprende e percebe que na verdade nem nossos pensamentos são nossos. Porque quando a gente vai escrever alguma coisa, a gente tem sempre que referenciá-la. Então a gente fala às vezes que a gente tem uma opinião, essa opinião ela precisa estar embasada a partir de outros autores, e ela precisa ter um método científico para ser escrito. Então eu escolhi a história social do trabalho para falar sobre a usina Paredão. Eu escolhi também o método de história oral, que eu fiz algumas entrevistas com ex-trabalhadores da usina, pessoas que moraram e viveram lá. Também entrevistei os patrões da família Giorgio, o seu Guilherme, Dona Maria Alice e o Júlio, que foram bastante receptivos em acolher esse projeto para falar sobre a usina Paredão. Então, antes de eu falar da usina em si, eu queria trazer um breve recorrido sobre a conformação do nosso próprio município, que ele, até o começo do século XX, nos anos 1900, essa parte aqui que conforma a nossa cidade, ela era considerada como um vazio demográfico, era Mata Atlântica fechada. E é a partir da expansão da fronteira agrícola do café que as demarcações de terra vão sendo feitas. Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, em que as pequenas propriedades foram se conformando, a gente assiste filmes de faroeste, por exemplo, que tem a casinha lá no meio do campo, um roçado, e a família morando lá. Aqui, as divisões de terras elas foram feitas em grandes propriedades, em grandes fazendas, principalmente fazendas de café na nossa região. O caso da nossa cidade teve as fazendas de café, como a Fazenda Paredão, e também a usina Paredão com canas de açúcar. Então, foram grandes políticos, grandes empresários que foram dividindo grandes lotes de terra em ainda grandes fazendas de café. E se lá nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas tinham essas pequenas e médias propriedades para produzir e ter a sua subsistência, aqui o sistema foi diferente.
Aqui as pessoas, elas precisavam trabalhar nas fazendas de café, nas colônias, famosas colônias de café, para aí sim ter um soldo, um dinheiro, uma poupança para comprar a sua própria propriedade. Por exemplo, a nossa avenida principal ali é a do senador Rodolfo Miranda. Ele foi o primeiro grande proprietário dessa grande gleba de terra que conforma aqui Pompeia, Marília e Oriente. E a partir dessas grandes glebas, que outras não tão grandes, não tão pequenas, mas também ainda grandes, foram sendo conformadas e formando os municípios. Uma das questões que formou muito a nossa região e que fez com que a propriedade de terra se concentrasse na mão dos fazendeiros foi o que surgiu a partir dos anos 1870, que foi a possibilidade do crédito fundiário. Por exemplo, temos aqui na nossa cidade um dos fundadores, que é o Max Wirth. O Max Wirth também tem um estádio, uma rua principal em Oswaldo Cruz. Tem também terras, tem também nome de rua no Mato Grosso. Por quê? Porque além de eles plantarem café, eles também reproduziam as próprias fazendas de café a partir da hipoteca das terras. Então, a terra mais a oeste, como ela era inabitada, ela valia menos. Então, os fazendeiros hipotecavam uma fazenda e compravam a terra mais a oeste, e assim sucessivamente. Isso gerou a grande concentração fundiária. E a gente vai chegar na conclusão, a gente vai revisitar a consequência disso, das pessoas que moraram nas colônias e precisaram sair delas depois. Então, assim, a expansão da fronteira agrícola rumo ao oeste paulista, ela se deu principalmente pelas fazendas de café, e ela aconteceu a partir do espigão, do cume, dos 4 grandes rios do estado de São Paulo. Olha só, o rio Tietê, o rio Feio Ibapeí, o rio Peixe e o Paranapanema. Olha como as ferrovias, elas estão no cume dos vales dos rios. Olha só, entre vales de cada um existe uma ferrovia. Isso aconteceu porque as ferrovias, elas existiam principalmente para escoar o café. E não é à toa que elas pararam de existir, deixaram de existir por causa da crise de superprodução do café e da crise, que é um dos conceitos que eu estudei principalmente na dissertação, que é o colonato. Nessa expansão da fronteira agrícola, claramente, olha só, as terras então intocadas e virgens de Mata Atlântica passaram a ser desmatadas. Olha só, se em 1860 esse sertão paulista ainda tinha matas intocadas, para os anos de 1920 e posteriormente, olha só, nos anos 50, 60, 70, ela vai sendo devastada mesmo, cortada para dar espaço à produção cafeeira. Além desse desmatamento, essa visão de vazio demográfico, ela era até errônea, porque existiam pessoas que viviam aqui, que são os indígenas, os povos originários. Não é à toa também que temos aqui o rio Caingangue, que é o nome dos povos que habitavam aqui, região de Oriente, o Vale do Rio do Pombo, em Marília. Então, essa colonização, essa expansão, no final do século XIX, começo do século XX, se deu aos moldes mesmo do faroeste americano, com algumas chacinas de indígenas. Não é à toa também que a primeira terra indígena demarcada do Brasil é essa de Tupã e Arco-Íris, por causa dessa grandes expedições mesmo de extermínio para a construção das fazendas de café. Outro ponto, existe a terra
existia a tecnologia, mas faltavam as pessoas para trabalhar nessas terras. Então, o governo federal, o governo do estado incentivou e pagou a passagem de muitos imigrantes para virem no Brasil. Se estima e se tem um registro de quase 2 milhões de imigrantes que vieram da Europa para trabalhar, principalmente nas colônias de café do estado de São Paulo. Esses imigrantes, eles já saíam muitas vezes de lá, da central de imigração do Porto de Santos, para as colônias, diretamente a partir das ferrovias. Então foi um investimento do governo, uma propaganda mesmo que o governo federal fez para ocupar o território do estado de São Paulo. Além da imigração externa, também teve muita migração interna nessa época. Os tropeiros, o pessoal que mexia com gado, eles tinham bastante mobilidade no território. E foram esses tropeiros que vieram para a nossa região, principalmente da região de Minas Gerais. Eles tinham tropas de burro, tropas de gado, que faziam, no caso da usina Paredão, o transporte de cana-de-açúcar, certo? As colônias, elas foram bastante importantes nesse processo, porque assentava as pessoas, assentavam as famílias de imigrantes que eram muito volumosas nas fazendas em si. Por mais que essa expansão, olha só, essa expansão para o oeste, ela se desse de uma maneira muito acelerada e as pessoas buscavam ir cada vez mais para o oeste para ter maiores produções do café, para terem melhores condições de salário, as condições de vida dentro das colônias, elas passavam a ser mais favoráveis e os fazendeiros buscavam que esses colonos se assentassem nas suas terras a partir de casas de melhor qualidade e também do roçado de subsistência. As pessoas podiam plantar sempre na terra do fazendeiro, não eram terras próprias, mas eles podiam plantar para ter um soldo a mais nesse sentido. Voltando na teoria, na história social do trabalho, na teoria de como essas pessoas, esses imigrantes, eles vieram e trabalhavam aqui, existe um conceito que eu abordei bastante, que foi o conceito do colonato. O colonato é o seguinte: hoje em dia a gente trabalha, tem um registro e recebe o salário. Antigamente as pessoas elas trabalhavam, mas quem recebia, quem tinha o registro era o patriarca da família. Então o pai, a esposa e às vezes muitos filhos trabalhavam na colheita de café, no manuseio do café, e isso coletivizava o tipo de trabalho. Isso é diferente do que aconteceu em outros lugares do mundo. E por isso que é um regime de trabalho que ele é singular, que ele é diferente, que ele é próprio da nossa região. Então existe esse trabalho coletivo nas mãos do patriarca. Além desse salário ser vinculado ao patriarca, ele também está relacionado ao roçado de subsistência. Antigamente as pessoas ainda plantavam na rua de café ou na rua de cana-de-açúcar. E além dessas duas questões, o salário ele não era só um salário fixo, ele trabalhava por produção e também por empreitada. Então isso gera um novo regime de trabalho que foi muito singular na nossa região e que, segundo a teoria, ele teria terminado nos anos 60. E a hipótese que eu levantei da usina Paredão é que, na verdade, a maioria dos regimes de colonato que foram extintos no estado de São Paulo, principalmente pela ação dos sindicatos que exigiam direitos trabalhistas no campo e a individualização do salário, também pela tecnologia que foi sendo introduzida no campo, isso mudou, extinguiu o regime no estado e fez com que ele fosse extinto. No caso da usina Paredão, eu argumentei e sustentei que ele se
essa cultura se prevaleceu até os anos 90, até o fechamento da usina, pela questão cultural, mas também, principalmente, pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, que foi um aparato jurídico, uma política pública do governo Vargas que instituiu nas usinas de cana-de-açúcar todos esses benefícios que eram vistos, todas essas regalias que eram vistas dentro da usina Paredão. Então, se existia lá o armazém, se existia a farmácia, as próprias colônias, a manutenção das colônias, tudo isso era regulamentado e supervisionado pelo Instituto do Açúcar e do Álcool. O Getúlio Vargas ele interviu no setor do açúcar e também no do álcool, porque existia uma rincha entre os usineiros do Nordeste e do Sudeste. E aí ele fez o quê? Ele garantiu, ele regulou mesmo a quantidade de açúcar e a quantidade de álcool que poderiam ser produzidos por cada tipo de usina. A usina não poderia produzir mais açúcar para gerar mais lucro, nem menos açúcar para gerar menos lucro. Ela tinha uma cota a ser produzida e essa cota ela deveria ser seguida. Dentro dessas cotas, 1% de todo o faturamento que vinha das usinas deveriam ser destinado à assistência social. E essa assistência social vem da manutenção das usinas, das colônias, da manutenção do armazém, da farmácia, do clube, das atividades culturais. Tudo isso era obrigatório que as usinas cumprissem e é o caso também da usina Paredão. Foi se discutido muito durante as entrevistas se os patrões eles eram benevolentes em fazer e garantir todas essas estruturas. Mas, na verdade, eles precisavam fazer isso e tinham um recurso destinado a isso. Se destinava totalmente ou não tenho provas para falar, porque é um trabalho científico, fiz levantamentos, se havia desvios ou não nessas finalidades. Mas que a legislação garantia isso aos trabalhadores da usina, ela garantia. E ainda tinha fiscalização para isso acontecer. Então, em 1933, foi o mesmo ano de criação da usina Paredão, foi a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool. Essa aqui. Max Wirth, um suíço, industrial da Suíça, comprou terras na nossa região e utilizou das suas proximidades com o governo Vargas, utilizando de engenhocas de bagaço de cana, para transformar essa engenhoca em uma usina de açúcar e do álcool. Se ela foi criada em 1933, a primeira produção vem só em 1937. Muito dinheiro dos cafezais foi destinado para essa usina e a construção e a manutenção dela se deu primeiramente a partir das fazendas de café do suíço. Por quê? Apesar de maquinários, olha só, isso nos anos 30, maquinários modernos para a época, terem sido investidos, boa parte das atividades que aconteciam dentro da usina, elas eram mais para a sobrevivência e expansão das terras, para o desmatamento das terras, do que para a própria produção do açúcar e do álcool. Nos relatos que eu vi do jornal Prevencionista, que eu encontrei e tive acesso com o Júlio Jorge, que era um jornal que circulava dentro da usina, o senhor Jacobo Bortolotti falou disse que no começo da usina, as atividades de expansão das terras, de desmatamento, para abrir mesmo espaço para a produção agrícola, foi muito mais direcionado do que a própria produção do açúcar em si. No livro eu trago uma tabela, inclusive, que mostra como o começo, até a aquisição pelo Grupo Jorge
do complexo industrial, a produção de açúcar era muito baixa, em comparação à quantidade de trabalhadores que eles tinham contratados. Então isso quer dizer que as atividades mais de plantio de subsistência, e de desmatamento, elas aconteciam de maneira mais intensa do que a própria produção de açúcar e do álcool, certo? Então, as colônias, elas foram essenciais para essa fixação dos trabalhadores e, além disso, a grande sacada do Getúlio Vargas e do Instituto do Açúcar e do Álcool foi garantir às pessoas que trabalhavam na usina melhores condições de vida, pela legislação e pela fiscalização. Então, nesse princípio de aquisição do Grupo George, que era um grupo de industriais de São Paulo, tinha o Salcísio com benefício de cobertores, né? Eles conseguiram e investiram muito no que seria essa expansão agrícola e também na questão da própria manutenção das colônias dos trabalhadores que ficavam no parque industrial. Uma questão que me veio durante o estudo é assim, se o Instituto ele garantia tantos direitos em uma época de tanta pobreza, anos 50, 60, já começa a favelização em São Paulo, as pessoas sem condições de vida, não existia o sistema único de saúde ainda, e a usina garantia, farmácia, médico. Se essa legislação garantia tantos direitos para essas pessoas, por que ainda existia e se fala em tanta pobreza dentro da usina e das colônias da usina? Porque esses direitos, uma das minhas conclusões, é que elas ficaram restritas aos funcionários do parque industrial, enquanto os cortadores de cana, eles eram registrados por contratos temporários e não teria a obrigação total de ter todos esses benefícios. Essa foi uma das minhas conclusões que eu entendi no sentido de porque ainda prevalecia certo grau de pobreza e tinha uma questão de caridade entre as pessoas que moravam e viviam na usina. A partir da aquisição do Grupo George, em 1949, essa tecnologia vai se expandindo, só que nos anos 50 e 60 teve dois grandes tipos de acontecimento que marcaram e transformaram a própria produção e formas de trabalho no setor canavieiro. O primeiro deles foi a atuação dos sindicatos rurais, que começaram a questionar esse regime de trabalho do colonato e buscaram garantir aos trabalhadores os mesmos direitos dos trabalhadores da cidade. Não é à toa que a extinção do regime de trabalho colonato, ela se dá a partir dos anos 60, no caso das fazendas de café, porque com a implantação do Estatuto do Trabalhador Rural e do Estatuto da Terra, as colônias elas ficaram, de certo modo, inviáveis para os fazendeiros, porque não seria viável para eles mesmos explorar, pagar todos esses direitos e todos esses salários para os trabalhadores. Então, muitas fazendas de café elas foram esvaziadas, as colônias foram destruídas e as pessoas elas saíram das terras dos fazendeiros e foram para a cidade. Nisso de ir para a cidade, e aí eu volto nos Estados Unidos, se você tem um pedaço de terra e vai para a cidade, você faz o quê? Você vende e compra uma casa lá. Aqui, no nosso caso, como o latifúndio dominava e as pessoas viviam na terra dos fazendeiros, que gerou todo esse processo de favelização que assola o Brasil até os dias de hoje. Então foi a exigência de salários básicos, de direitos trabalhistas e também a massificação dos maquinários agrícolas
que foi diminuindo cada vez mais a necessidade de trabalhadores no campo. Se antigamente, lá na época do Max Birch, a usina Paredão, ela pagava os seus trabalhadores por feixe de cana cortada e carregado pelos carros de boi, isso foi se transformando e o salário passa a ser pago por tonelada de cana cortada e por tonelada de cana cortada. Nesse sentido, o processo de exploração e de velocidade mesmo da produção agrícola, ela aumenta e faz com que os trabalhadores tenham uma outra forma, não só de trabalhar, mas também de vínculo empregatício. E aí, nesse sentido, que a aceleração das próprias máquinas e também a exigência dos direitos trabalhistas esvaziam as colônias em todo o estado de São Paulo. No caso da usina Paredão, no lugar de esvaziar as colônias, ela foi mantida, os trabalhadores do parque industrial tinham ainda todos aqueles direitos que o Colonato Açucareiro Paulista, regulamentado pelo Instituto, ele foi garantido, só que aí entra uma nova forma de contratação do trabalho, que são os trabalhadores volantes, os boias frias. Então, como forma de não associar tantos trabalhadores diretamente e garantir todos esses direitos a eles, a usina ela aumentou muito os contratos de trabalho temporário. E é nesse sentido que boa parte dos entrevistados falavam que as pessoas queriam muito trabalhar para entrar na usina como boia fria, para poder morar e crescer socialmente dentro dos cargos da usina Paredão. Nesses anos 60, apareceu uma figura muito peculiar na usina, que foi um dos administradores, o Sérgio Coló, que foi um diretor adjunto da família Jorge, e ele era bastante violento. Dos relatos que eu tive, ele andava armado, saía dando tiro, e isso aconteceu na época da ascensão dos sindicalismos rurais e dos movimentos sociais do campo. Então essa forma truculenta de manter a ordem da usina, manter a ordem contra os sindicatos rurais, aconteceu dessa forma também na usina Paredão. Eu dividi os capítulos do livro a partir do que eu fui relatando e conseguindo pelas entrevistas. Então, no primeiro capítulo eu falo dessa formação e da compra, da formação do território e a construção da usina Paredão. Depois da aquisição da usina pelo Grupo Jorge e de como eles, o Dr. Alfredo e o Sérgio Coló, até 1968, tocaram a usina. Aí eu trato das questões trabalhistas, dos sindicatos. Depois, a relação do seu Guilherme Jorge até os anos 90, quando ele trabalha com o Jaime Pereira como diretor, e como essas relações foram sendo feitas a partir da legislação do Instituto do Açúcar e do Álcool, que foi uma política pública. É isso que eu queria bastante frisar. Se a usina existiu da forma que existiu, com as garantias, com os direitos, por mais que algo que se pudesse ser questionado, ela existiu por causa de uma política pública. A partir dos anos 1970, teve um projeto de produção de álcool, o Proálcool. E a usina, ela também recebeu, não todo aquele equipamento, mas recebeu crédito para a construção e manutenção das destilarias, para a expansão do parque industrial. E esse Proálcool, no final dos anos 80, ele foi sendo abandonado pelo governo, no período de transição da ditadura,
e deixou a usina endividada em vários sentidos. E pensando nesse sentido de endividamento, dos créditos e dos financiamentos, que no final nos anos 90, com o governo Collor, o governo neoliberal, e ele extingue esse Instituto do Açúcar e do Álcool, que além de garantir aqueles direitos, também regulava o valor do álcool e do açúcar no mercado interno. Se ele então para de regular e falar que a usina pode produzir tanto açúcar num valor que ela consegue se manter, quando o açúcar passa a competir com o mercado internacional, que o açúcar é bem mais barato que o nacional, todo aquele crédito que foi destinado a ela passa a ser uma dívida impagável, no caso, por não ter a capacidade nem a quantidade de açúcar necessária para pagar essas dívidas. Certo? Pensando agora, para finalizar, sobre a comunidade da usina, por esses direitos estarem garantidos, eles estarem presentes, as pessoas que viviam na usina se mantinham e formavam um grupo, e eu ouvi essa palavra nas entrevistas, o grupo dos protegidos, das pessoas, das famílias que viviam muitos anos lá, de 2, 3 gerações, e se mantinham em comunidade, se protegendo se protegendo entre si e em relação também à própria administração. Tinha essa proximidade com a administração, mas elas se protegiam entre si para garantir esses direitos, para garantir aquela vida lá, dentro daquela usina, dentro daquela comunidade, formas de sociabilidade que se mostraram peculiares, se mostraram únicas. Como, por exemplo, nas campanhas religiosas, que era bastante promovida pela usina, o Usina Paredão Futebol Clube, que também foi de grande marco na história da usina, na história do Oriente. Então, essa comunidade e essas famílias protegidas, essas famílias que formaram um laço de sociabilidade, elas se conformaram e se estruturaram ali, infelizmente, até o fechamento da usina. E é isso que é o grande ponto da estrutura agrária. Se você mora na terra de outra pessoa, ela pode te mandar embora a qualquer hora. Se você não tem uma poupança, um agorro para sobreviver e comprar outra casa, e você vai para as periferias. É nesse sentido que a conformação agrária e a usina Paredão, enquanto grande extensão de terra e a concentração também de várias extensões de terra, foram sendo prejudiciais, em certo sentido, para as pessoas que precisaram sair de lá. Para finalizar, eu trato também sobre o conceito de patrimônio. Como a usina ela foi feita a partir de uma política pública que regulamentou toda a produção, todas as estruturas, toda a construção da usina, desde os suíços, a ideia daquelas edificações terem a finalidade pública, a finalidade social, elas saltam aos olhos também pelas pessoas que viveram lá, pela memória que elas têm guardadas lá e pela função social daquelas edificações. Eu trago aqui, por exemplo, com o governo Collor, por exemplo, e a competição com o mercado internacional, várias fábricas foram fechando em todo o Brasil. E com esse fechamento, os prédios ficaram muito abandonados e tomaram outras funções. Existe em São Paulo uma universidade, que era uma fábrica, e hoje é uma universidade federal, a partir do tombamento das estruturas da fábrica. E o meu argumento, é quase um manifesto, é que aquelas edificações, elas deveriam ser abertas ao público e ter, a partir do seu reconhecimento como patrimônio histórico e cultural de Oriente, serem utilizadas pelas pessoas que construíram mesmo
aquelas edificações, que mantiveram aquelas edificações funcionando durante tanto tempo. Isso envolve ali o parque industrial. Na época que a Bracel comprou, gerou uma comoção na cidade, se ia destruir as edificações de lá, se ia utilizar só as terras. Também aqui o prédio do sindicato, que é do povo, dos trabalhadores da usina Paredão. Também deveria ter uma função social, dá para fazer um museu, dá para fazer bastante coisa lá. Então é nesse sentido que eu trago uma pequena exposição. Não utilizei a linha de raciocínio de argumento do livro para vocês ficarem curiosos e lerem também, porque escrevi isso aqui na época da pandemia, foi bem difícil terminar a dissertação, e culminou nesse livro a partir da Lei Aldir Blanc. Agradeço a presença de todos e todas, e para não me alongar muito, não cansar também, muito obrigado. Eu tenho aqui alguns exemplares, se não tiver interesse vou distribuir. Como eu peguei consegui essas edições pela Lei Aldir Blanc, de incentivo à cultura, eu não vou vender nenhuma delas. Então, quem quiser, né, acho que é justo distribuir para quem tiver interesse. E se quiser também um autógrafo, eu trouxe aqui também alguns dos livros que eu utilizei para escrever. Quem tiver curiosidade de folhear alguns. E o prefeito também conseguiu alguns lanchinhos para a gente. Ele já pode abrir e começar essa rodada de agradecimento. Obrigado. Vou botar uma musiquinha para não ficar. Legal. Aqui.